Graça e paz. Mas eu fico pensando, observando o sistema religioso evangélico, eu fico pensando se ele existisse no primeiro século, se ele realmente seguiria Jesus, né? Ou se ele seria um forte opositor a Jesus Cristo, a Jesus. Aí você me pergunta assim, mas como assim? O sistema evangélico, ele é o sistema que prega a verdade. Ele ensina a palavra de Deus. Imagine comigo, você ali faz parte do sistema evangélico e você está vivendo nos dias de Jesus. Aí você vê Jesus reunir um grupo de discípulos e dizer para eles assim, olha, vão a todas as cidades de Israel, visitar todas as cidades de Israel, ensinar para ela o que eu tenho ensinado para vocês, mas antes de vocês concluir, antes de vocês visitar todas elas, eu vou voltar. Você está ali perto ouvindo isso. Você faz parte do sistema evangélico da época de Jesus. Ou seja, esse sistema lá naquela época. Você acreditaria que Jesus estaria dizendo a verdade para eles? Imagina agora, você ali, né? Perto ali do Sinédrio, né? E Jesus está lá dentro com o sumo sacerdote, conversando com o sumo sacerdote. Pedro está ali e você faz parte do sistema religioso evangélico e lá dentro você ouve Jesus dizer para o sumo sacerdote que a partir daquele momento o sumo sacerdote veria ele vir nas nuvens com poder e grande glória. Você acreditaria em Jesus? Imagine você ali, né, os discípulos ali, Jesus ali com eles conversando e de repente Jesus começa a subir para os céus, conversando com os discípulos dele, e de repente ele começa a ir para os céus e você ali perto. Aí você ouve ele dizer para os discípulos que não era por um anjo apareceu. E começou a dizer para os discípulos que não era para os discípulos ficarem olhando para o céu, porque da mesma maneira que eles viram Jesus subir, eles haveriam ver Jesus descer. E você ali perto, fazendo parte do sistema religioso, você sabe que aqueles discípulos vão viver ali uns 20, talvez no máximo 30 anos. Você acreditaria naquele anjo? Imagine você ali, né, perto ali, onde estava conversando Jesus e Pedro. E João vem se aproximando, e você ali perto, ouvindo aquela conversa. Aí você vê Jesus falando para Pedro que Pedro morreria da mesma maneira que ele, crucificado. E aí você vê Pedro perguntar o que seria de João, e Jesus virar e falar com ele assim que era da vontade dele, que João ficasse, né, até que ele voltasse. Então você vê Jesus falar que ele queria que João ficasse vivo até que ele voltasse. Você acreditaria que João ficaria vivo até Jesus voltar? Imagina agora você ali, né, perto ali de Jerusalém. E Jesus ali, reunido ali com os discípulos dele, você fazendo parte do sistema religioso atual. Só que você está naquela época. Você está ali perto, ouvindo o papo, a conversa de Jesus com os discípulos dele. E Jesus fala para os discípulos dele que Jerusalém seria destruída. E que era para os discípulos dele fugir, assim que eles vissem Jerusalém sitiada, cercada por exércitos. Aí você vê ele falar para os discípulos dele que era para os discípulos dele fugir só com a roupa do corpo, né? Se ele estivesse no campo era para fugir só com a roupa do corpo, se estivesse em cima do telhado também era para fugir só com a roupa do corpo. Aí você acredita que você fugiria? Você acreditaria em Jesus naquele momento e fugiria? Olha, eu acho que, com todo respeito, eu acho que você entraria para dentro das cidades, obedeceria a Jesus, entraria para dentro da cidade de Jerusalém e ficaria aguardando uma vinda sobrenatural dele para te salvar. Eu acho que você não fugiria. Infelizmente, o sistema religioso evangélico, ele está aguardando ainda uma nova era iniciar, né? Um novo recomeço, um recomeço sobrenatural a acontecer.
Só que esse recomeço sobrenatural prometido, ele estava prometido lá para o primeiro século. Ele estava prometido lá para aquela geração. Era o tempo do fim. Jesus tinha vindo no tempo do fim. Como ele disse ali em Mateus 24, eu já disse em outros vídeos, 24, 34, 35, ele fala que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo se cumprisse. Tudo. O aparecimento de falsos profetas, de tudo ali acontecesse. Não passaria sem que tudo aquilo acontecesse. E que naquele cerco ali de Jerusalém aconteceria o fim daquela era, o fim daquela dispensação. É o mesmo que está escrito lá em Daniel, quando Daniel prediz que haveria, né, os sábios ensinariam a muitos e os santos fariam proeza naqueles dias. Tudo aquilo aconteceria ali naquele primeiro século. Daniel também menciona ali naquela revelação que algo assim bem parecido com a revelação de Apocalipse e na verdade eu creio que é a mesma coisa quando ele fala da ressurreição dos mortos ali, né? Ele fala de um tempo, um juízo que haveria, onde os mortos seriam condenados e outros seriam justificados. Ele fala ali do começo, né? Bem parecido com o que João fala, um recomeço bem parecido com o que João fala, quando João fala que ele viu descer do céu a Nova Jerusalém, ataviada, né, por Cordeiro. Infelizmente, talvez eu tenha sido um pouco contundente quando eu tentei te comparar, né, com os religiosos daquela época, mas eu só quero que você abra o seu coração, abra o seu entendimento. Não siga o entendimento dos papas, né, da teologia. Os papas da teologia, eles sempre vão conduzir você de acordo com os pensamentos deles, de acordo com aquilo que eles defendem, com os interesses deles, com os interesses pessoais deles. Jamais com os interesses pessoais de Jesus Cristo. Porque os interesses de Jesus, ele te liberta, ele te restaura, ele te dá uma certa independência, você passa a depender só de Cristo para poder viver de uma forma agradável ao Pai, agradável a Deus. E o sistema religioso, ele não quer isso. As religiões sempre usaram esses artifícios para segurar, né, as pessoas num sistema social. Né? Se formos olhar a religião para um lado social, ela é bem proveitosa, ela é viável, ela é interessante, mas no sentido de reedificação ou de edificação, só Cristo pode nos edificar verdadeiramente. Nós só podemos ser nos edificados em Cristo, né? Não na religião. A religião pode ser uma coisa boa, e é uma coisa boa até certo ponto. Ela não pode impedir você de ter um entendimento perfeito, né, daquilo que é a vontade de Deus em Cristo. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para que você tivesse um entendimento, né, do caráter, da personalidade de Cristo, do que ele estava proposto. O que Cristo propôs ali, tanto na cruz quanto na sua vinda em juízo, né, onde na verdade começou-se uma nova era, uma nova dispensação, foi algo muito maior que qualquer sistema religioso pode nos propor. O sistema religioso tem dificuldade de entender e compreender a profundidade daquilo que foi proposto ali e fica projetando isso para o futuro. Mas o que está estabelecido, não haverá outro pacto, não haverá uma nova aliança, não haverá um outro pacto como o sistema evangélico espera. O pacto que haveria de ser estabelecido era o pacto eterno, e esse pacto eterno já foi estabelecido. Já foi estabelecido, não haverá um outro pacto, não haverá uma outra aliança, além da que já foi estabelecida e concluída. Eu vou deixando para você aqui um forte abraço, graça e paz.